Graça e paz, amado. Bom, que maravilha estarmos aqui mais uma vez. Hoje eu convido você especialmente para ficar conosco até o final deste vídeo, pois estaremos aqui falando um pouco mais das coisas de Deus e de alguns pontos que têm acontecido e que nós muitas das vezes passamos desapercebidos. Mas é necessário nós olharmos com os olhos da fé, olhar com os nossos olhos da razão, para que a gente possa ver e entender que muitas coisas têm acontecido e que nós não podemos fechar os nossos olhos e dizer, não, estou vivendo mesmo por viver, deixa acontecer. A palavra de Deus nos traz relatos importantes de que muitas coisas vão acontecer e o fim está próximo. Cristo Jesus está para voltar. Então fica comigo neste vídeo, ele é pequeno, mas de extrema importância para que eu e você possamos entender que nós precisamos de nos despertar para as coisas de Deus e para a atualidade. Amém? Então, hoje nós vamos falar, do nosso tema principal, o fim se aproxima. Você está preparado? Eis aí uma grande questão. O fim se aproxima. Vivemos uma vida tão despreocupada, tão ocupada, e que isso vai nos acarretando e a gente vai deixando as coisas, as pequenas coisas passarem desapercebidas. Mas eu quero chamar a sua atenção. Eu sei que você tem uma alma. Você é um ser vivente. Deus lhe fez corpo, alma e espírito. Correto? E você sabe muito bem que a palavra de Deus é a única que conduz o homem a Cristo Jesus. E você também sabe muito bem que haverá um final, o fim de tudo, Então, o Apocalipse vem nos dando pontos para que nós possamos aprender e entender que o fim está próximo, não é verdade? Então, se você parar para ver o contexto em que nós vivemos em um ambiente apropriado para que o anticristo comece a reinar. É um ambiente perfeito para o anticristo. Vivemos em um país o qual a justiça se corrompe, a lei se corrompe, os homens se corrompem, os líderes se corrompem. Vivemos em um mundo em que sempre existiu guerras, fomes, derramamento de sangue. Existem países que têm 15, 20, 30 anos de guerra. Os países do Oriente Médio é um exemplo disso. Mas vivemos também aqui na América do Sul países que vivem em extrema miséria, extrema pobreza, não é verdade? Você pode ver que com o passar dos anos, Venezuela é um exemplo disso, a Cuba é um exemplo disso, e tantos outros países, a Argentina é um exemplo disso. Então, o que eu e você precisamos de ver é que existe um plano, o qual o diabo ele tem trabalhado, ele tem feito suas estratégias para que ele possa enganar o homem cada vez mais. Ele enganou Eva no jardim do Éden, e ele vive enganando o homem até então. E a palavra de Deus fala que haverá o juízo final. Você pode ver que os acontecimentos mundiais têm realmente nos dado essa ênfase. E os maiores líderes religiosos, líderes mundiais, eles, de uma certa forma, têm em seu argumento a criação de um governo único, a criação de uma única religião, a criação de um só líder,
tudo único. Qual que é a intenção real? A intenção real é que haverá o anticristo e ele vai governar este mundo. E a Bíblia fala que haverá um governo de 7 anos, 3 anos e meio de falsa paz. Você sabe o que é essa falsa paz? É igualdade social para todos. É erradicação da fome. Não tem mais fome. Não tem mais problemas. Será um mundo como no Jardim do Éden, um mundo perfeito. Um mundo onde não haverá o mais pobre ou o mais rico, todos serão iguais. É isso que a sociedade almeja. É ou não é? É verdade. Você não tem condições financeiras e você ficou doente, ou um parente seu ficou doente, para onde você vai? Você vai para o SUS. É ou não é uma vergonha o sistema do SUS? É ou não é uma vergonha a corrupção desta nação que os seus governantes praticam? Mas não é só aqui no Brasil. Se você for para a Venezuela, para Cuba, para a Argentina, os países estão entrando em colapso. Se você for para o Oriente Médio, os países já vivem em colapso. Então estamos vivendo como se fosse em um campo minado. Então nós, a população mundial, ela vai começar a clamar por um só líder. E eis aí a questão. A maioria não sabe, porque não deram ouvido à palavra de Deus. E este líder, ele se chamará o anticristo. Porque depois de 3 anos e meio de falsa paz, ele irá clamar para si a honra, a glória e a adoração e o louvor. Aí eu confesso para você que nada será igual. Mas vamos lá. Um dos pontos que você pode ver, nós passamos por uma pandemia, coronavírus, é ou não é algo que foi devastador? Perdi amigos, perdi o meu próprio pai, perdi pessoas próximas de mim. Quantas pessoas que não entrou em desespero, entrou em depressão, não conseguia sair de casa, tinha medo, pavor. E o mundo totalmente foi desequilibrado. Perdeu-se a estrutura global. A prova é que a economia mudou. Tudo mudou depois desta pandemia. Aí nós vamos ver alguns pormenores, mas não menos que importante, o encontro a reunião de todas as religiões lá no Cazaquistão. Se você parar para ver, é um ato que por detrás das linhas eles querem dizer assim: precisaremos de um só líder, precisaremos de alguém para governar. Não queremos o governo de Deus, não queremos a paz, queremos um líder. Entenda, não sou religioso, mas se você parar para ver o contexto de toda essa história, é que o homem não está interessado em uma paz. O príncipe das trevas, o pai da mentira, tudo que ele quer é enganar você. E ele vai te enganar usando os seus meios. Se você parar para ver, existem líderes religiosos que participou deste evento lá no Cazaquistão, em Atenas. Qual que é o fundamento? Qual que é o sentido? O sentido é único. É uma falsa paz, é uma falsa união, é um falso cristianismo. Porque de Deus não tem nada, de cristianismo não tem nada. Se você parar para ver, em meio a este momento aí, o qual reuniram os líderes religiosos, entenda,
estava vendo como está tendo a guerra da Ucrânia com os russos, esses líderes religiosos não foram lá pedir paz para Putin. Não, porque a intenção deles não é essa. Se você parar para ver o outro contexto, as nações, os Estados Unidos e a OTAN, se eles realmente quisessem paz, vocês acreditam que eles iriam mandar mais armamentos de guerra para matar mais pessoas, para guerrear a Ucrânia contra um país avassalador? Não. É porque, na verdade, o homem não quer paz. Ele quer um líder. Então precisa-se de criar um problema, um descontrole mundial, um desequilíbrio mundial, para que então venha o anticristo. E preste bem atenção no que a palavra de Deus está falando. Em Isaías 13, seu versículo 9. Eis que vem o dia do Senhor, horrendo como um furor e ira ardente, para pôr em assolação e dela destruir os pecadores. Amado, o dia do Senhor virá. É inevitável. É inevitável. Você está preparado? Se você não está preparado, eu convido você a se preparar. Meditar na palavra de Deus. Ouvir a palavra de Deus. Buscar a Deus. Porque nós estamos vivendo cada dia. É o dia do fim. É o dia que está chegando cada dia mais perto a destruição da humanidade. Preste bem atenção. Em Apocalipse 3, versículo 11. Eis que venho sem demora. Guarda o que tens, para que ninguém tome a tua coroa. Aqui, o apóstolo João, na ilha de Patmos, recebendo as revelações do Apocalipse. E ele nos escreve no capítulo 3. Eis que cedo venho, sem demora. Guarda o que tens, para que ninguém tome a tua coroa. Você precisa de se preparar, porque haverá dias penosos, haverá dias horrendos, mas se eu e você estivermos preparados, ninguém irá roubar a nossa coroa. Aqui está dizendo, eis que venho sem demora, guarda o que tens. Você tem Cristo Jesus, você tem a salvação que Ele lhe proporcionou na cruz. Então abrace essa salvação, segura ela, firme-se a ela e não aceita trocar ela por nada. E aí você vai entender que este é um plano para que o anticristo venha. E eu e você estamos incumbidos de viver o plano de Deus, que é estar preparado, as nossas vestes alvas, servindo a Deus com alegria, sendo salvo em Cristo Jesus. Preste atenção. Ser salvo em Cristo Jesus não é ser salvo na religião. A religião é do homem. Cristo Jesus é o Salvador do homem. Tá? Então eu quero que você entenda isto. Coloque em seu coração. E se você não entregou a sua vida a Cristo Jesus, faça um concerto com Ele. Entregue a sua vida a Jesus, porque o fim está próximo. Você está preparado? Eu quero lhe pedir aqui para que você inscreva no nosso canal. Ative o sininho, deixe o seu like, deixe um comentário, peça uma oração. Estaremos orando por você. E não esqueça, a salvação está em Cristo Jesus. Não há outro meio, não há outro caminho. E enquanto os homens estão planejando o mal, nós estamos fazendo o ID de Jesus. Amém? Que Deus em Cristo abençoe você e a sua família. Inscreva-se em nosso canal. Compartilhe esta mensagem, porque o fim está próximo.
e Cristo Jesus está para buscar a sua igreja. Deus em Cristo te abençoe, que o Espírito Santo de Deus revele mais esta palavra ao seu coração, em nome de Jesus.